Mas vamos lá, gente. É o que a gente se propõe todas as manhãs aqui. Para o cidadão comum, não existe, não estamos em tempo. Estou falando de eleições. A gente fala disso aqui praticamente todos os dias. Mas, para quem está envolvido, principalmente para pré-candidatos, a coisa já está para lá de fervura. O caldo já está muito quente. Todo vapor. Ó, pré-candidatos se organizando. Alguns já com marqueteiros contratados, fazendo trabalho já de bastidores e não só de bastidores, fazendo aquelas famosas também pesquisas internas para entender o cenário. E as pessoas comuns, como nós, levantamos todos os dias e vamos trabalhar. Mas quem está envolvido na política, eu não vou dizer que 24 horas, mas só pensa nas eleições durante a maior parte do tempo. E, pois bem, existe candidato se preparando ainda, existe gente que está atrasado nesse processo, porque nesse ano se adiantou as coisas, né? Nesse processo eleitoral de 2024, as coisas estão um pouco adiantadas, então, de fato, a gente já tem quase que uma campanha nas ruas. Muitos candidatos também fazendo captação para os candidatos a vereador, para montar aquelas chapas, tudo isso que a gente tem falado. Dentro desse cenário, Ângelo Rigon, eu vou começar com você. Tem gente atrasado, tem gente adiantado, mas o que se fala mesmo no mundo político é a eleição 2024, não tem como fugir disso. Marqueteiros já estão trabalhando, marqueteiros de fora frequentam a cidade, circulam aí pelos bastidores da política. E qual que é a do caldo? Qual que é de fato o tempero principal? Tá faltando um temperinho para uns, outros já tá com o caldo ali já em fervura. Qual que é a sua opinião sobre esse ponto aí de cada caldeirão, pensando nos partidos que terão, de fato, candidaturas em Maringá? Já que a campanha foi antecipada, a pré-campanha, no ano passado, então você já está num ritmo acelerado. Quem sai à frente bebe água, né? Mais limpa, é o que diz o ditado. Então, o que a gente está vendo até hoje em Maringá? Alguém sabe aqui quem é o marqueteiro do PP? Ninguém sabe. Então, se houver uma polarização hoje, se a eleição fosse amanhã, não é, mas só ia ter 2 candidatos preparados. Não é? É justamente o vice-prefeito Edson Escabora, com uma equipe grande, danada, tem marqueteiro. Vocês almoçaram com ele faz uma semana, inclusive. Não. Essa parte pula. Tá. E você tem Humberto Henrique. Se quiser que eu conte a história, eu conto, não tem problema. Não. Aí você vai deixar eu falar depois, sem problema. Sem problema, eu falo tudo, então, conto toda a história. Eu não tenho. Um abraço aí pra turma. Aí você tem Humberto Henrique, que acertou com o Diego Cunha. E o Diego Cunha estava na campanha do Escabora. Ministrou palestra para pré-candidato a vereador. Falei com ele na época do Catania, ele falou: não, até onde eu estou na campanha do Escabora. Foi a palavra que eles assumiram comigo. E agora a gente vê ele na campanha do PT. Tanto os dois marqueteiros, eles não atendem uma cidade, eles atendem várias campanhas. Né? Tanto que o Catania vem para cá, acho que uma vez a cada 2 meses e tal. Então ele só dá as orientações básicas, ele estabelece estratégias de campanha, principalmente na área do marketing. Então, o que eu vejo hoje? Hoje você só tem 2 certezas, 2 candidaturas certas. A do Escabora, que é do, digamos, grupo do prefeito Ulisses Maia, e a do PT, que dia 10 agora, acho que é 10, né? Vai fazer aniversário com a filiação do Humberto Henrique, que já vai entrar com uma estrutura. O PT é um dos maiores partidos do Brasil. O resto é tipo assim, é como se fosse um filme e o pessoal fosse figuração, por enquanto. Enquanto eles não tiverem uma coisa montada, o que a gente viu no final de semana, só para encerrar. O do Cabo também colocou o pessoal na rua no final de semana para distribuir panfleto do trabalho que ele realizou como deputado por Maringá. Né? Botou o Indie Banner nos canteiros centrais e tal, em várias vilas e bairros do final de semana. Mas isso não significa que seja tudo 100% lá. Não, e está a carta de candidato a vereador. Tanto que no final de semana eu conheci vários pré-candidatos a vereador que são chamados. Então, uma briga. O que o pessoal está querendo? Quer estrutura.
e vai deixar tudo para a última hora. Não vai ser uma eleição assim, o Daniel é muito mais experiente dessa área, mas é uma eleição para pré-candidato a vereador que eu acho que vai ser uma das mais renhidas, por mais que o pessoal que esteja hoje na Câmara tenha preferência, tenha aquele negócio do recall, tenha estrutura, tenha cargo na prefeitura para ajudar, né? Mas vai ter muita gente nova na parada aí. Normalmente a pessoa, quando entra na política, vai no canto da sereia. Vamos ver até quando vai dar certo. Kim, você chacoalhou aí, vai. No início até da sua fala, você falou assim que alguns estão atrasados, outros estão adiantados. Então, se há adiantamento de alguns, não há atraso de outros. Então, está no momento certo, as pessoas estão aparecendo, estão dizendo realmente que querem ser candidato, alguns não, aparecem em vídeo, né, querendo desmentir fake news utilizando a voz de inteligência artificial e dizendo que não é candidato, mas aí depois se desmente e fala que é muito duvidoso também, não se sabe. Mas uma coisa muito clara, a gente fala das estruturas, dos banners, a gente fala de ajuntamento de pessoas para criar uma chapa, mas ninguém fala do dinheiro gasto do fundo partidário que o partido está investindo. É candidato, não é? Pré-candidato, não é? Não interessa, tá gastando dinheiro. Dinheiro de quem? Do povo. Dinheiro do povo. Aí fica fácil fazer campanha e só resolver se vai ser candidato só daqui a pouco. Mas enquanto isso, vamos gastar dinheiro público, vamos colocar imagem da minha cara, pré-candidato, lançamento, convidar pessoas, pagar a coffee break para as pessoas aparecerem, churrasquinho e tal. É isso, né? Hoje a política brasileira se resume a isso. O fundo partidário, né? Tá ali. Dinheiro e recursos públicos. É muito fácil fazer campanha. Até eu tô achando que eu vou reunir meu pessoal aí, amizade, pagar um churrasquinho, pegar um partido, pegar um partido, van, não é verdade? Tá certo. Eu acho que tá certo. Pega os 3 amigos lá e vou fazer quatro. Eu posso ir aqui? 4. 5. Vamos ver. Entra no Fusca. Entendeu? Aí é fácil. Dinheiro público. Bom, eu não tenho muito a somar no meu comentário anterior sobre esse assunto, porque, para mim, já disse aqui anteriormente que a campanha começou no passado. Por exemplo, para o pessoal da prefeitura, começou no passado a campanha. A gente já viu o Escabora tomando um protagonismo da administração já no ano passado. Não deu muito diferente, né? Então, bem adiantado, né? Já começou no ano passado. Sobre o citado aqui do Carmo, conversei com ele na sexta-feira. Uma pessoa que está bem determinada, se propondo, sim, a ser um candidato futuramente. Então, está, sim, pré-campanha, ao contrário de algumas conversas que eu ouvi. Até fui muito pela curiosidade de ouvir dele, né, sobre essa situação. Tem o Jacovós, que fez aquele lançamento junto com o do Carmo também no ano passado. E, em contrapartida, tem outros candidatos que nem partido tem. Então, aí eu já acho que a gente pode considerar um atraso. Aí eu não sei se realmente quer disputar alguma coisa ou se depois quer usar a influência para negociar algum tipo de cargo, de participação na administração de quem for o grande vencedor. Mas eu penso que está hoje, em pleno 2024, vendo o adiantamento dos outros candidatos, se lançar como pré-candidato, mas ainda nem tem partido, aí eu acho sim que é atraso. Então é só essa ponderação que eu tenho a fazer a mais dos meus comentários anteriores. Ô, Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre essa história toda. Rapaz, o final de semana mais movimentado do que a semana. Segunda a sexta-feira, ali um trabalho ou outro, uma velocidade média. Só que no final de semana, Fernando Tupan, o pé vai no assoalho e aí todo mundo trabalhando, políticos correndo atrás, a coisa acelerou aqui em Maringá. Fernando? Paulo Caetano, eu acho isso muito bacana. Se você está acompanhando a política americana, você deve estar sabendo que nos Estados Unidos está tendo as primárias e tudo indica que o Trump vai ser o candidato dos republicanos. Então, aqui não pode ser diferente. Com o escasso período de divulgação de candidatura, é normal que se antecipe a eleição de 2024, como aconteceu. Nós temos que ver o seguinte, Paulo Caetano.
Maringá não tem 2 candidatos apenas, como o Rigon falando. O do Carmo já tem um marqueteiro que é daí de Maringá. Se ele dá uma mexida, ele vai descobrir quem é. E eu conversei na sexta-feira com o Ricardo Franco, do PRD, ele garantiu que o PRD terá candidato à Prefeitura de Maringá, que no caso deve ser o Wilson Quinteiro. Então, já tem muita gente encaminhada aí, nós vamos ter pelo menos 6, 7 candidatos. Tem a Cláudia Bock também, do Democracia Cristã. Então, Maringá vai ter muitos candidatos e cá entre nós, Paulo Caetano. Tudo indica que o PP não vai ter candidato, que o Silvio Barros pensa mais em viajar pelo mundo do que ficar em Maringá e andar pelos bairros da cidade. Então, hoje, neste momento, eu vejo o progressista sem candidato. E vai ser muito bom. Aqui em Curitiba, a eleição está correndo também, solta, com alguns candidatos se movimentando bastante, principalmente o Eduardo Pimentel, né? Ele Prevô e o Luciano Dutti. O Luciano Dutti está meio parado esse mês, que resolveu pegar férias. Mas, Paulo Caetano, essa é a última segunda-feira do mês. Dia 1º de fevereiro, acho que, se não me engano, é na quinta-feira, né? Dia 1º de fevereiro, as coisas começam a esquentar. Mas vão esquentar mesmo, Paulo Caetano, a partir do dia 5 de fevereiro, quando as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa do Paraná voltam ao trabalho. Vai ser um pega para capar esse ano, Paulo Caetano. Pode ter certeza disso. Daniel, eu vou usar a fala de todo mundo aqui contra você nesse tribunal, certo? O Ângelo falou que você é um cara experiente nessa coisa, de fato. Você é um cara que convive com isso já há bastante tempo, desde a adolescência. Tá envolvido eu não vou usar a palavra que eu usaria, não. Tá envolvido nessa questão. Aí o Tupã disse o seguinte: Paulo, as coisas de fato já esquentaram, mas vão esquentar a partir do dia 5. Quando as câmaras de vereadores voltarem, quando a Assembleia Legislativa voltar também, aí essa conversa não vai só esquentar, ela vai fervilhar, ela vai, sei lá, exponencialmente crescer demais. E aí eu quero te ouvir, de fato, se você tiver nome a nome aí para falar, quem tá adiantado, quem tá atrasado, qual a sua opinião sobre isso? Até porque dentro daquela conversa que a gente teve na semana passada sobre os vereadores, nós não estamos falando disso aqui, tem mais um que pode ser abrigado no Ninho Tucano, certo? Certo, Paulo Caetano. Acredito que a Câmara de Maringá volta quinta, né? A Assembleia volta na outra semana. E ainda tem muita coisa ainda a ser ajustada, né? Claro que as eleições começaram a partir do primeiro dia que o prefeito Ulisses Maia foi reeleito. Ali já começaram a se desenhar o próximo prefeito de Maringá. Aí veio as eleições para governador e deputados estaduais, federais. Ali também já adiantou o processo. Muitos deputados que ganharam a eleição no dia seguinte já estavam se colocando como pré-candidato. Então, assim, a eleição essa antecipação é uma forma natural. A pessoa ganha mídia, ganha exposição, tudo de forma aleatória, espontânea. Então faz parte do processo a pessoa se colocar como pré-candidato. Agora, nos bastidores, os principais candidatos já estão definidos. Acredito que falta ali o Flávio Mantovani se posicionar. Será que o Flávio vai com o Scabora? O Flávio é pré-candidato mesmo a prefeito? O Flávio vai lá no PP com o ex-prefeito Silvio Barros? Qual o desenho? O Flávio, sim, eu acredito que pode ser um fiel da balança para onde ele tendenciar, né? Se ele for com o Scabora, ou se ele é pré-candidato mesmo, ou se ele vai junto com o Silvio. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Essa dança de cadeira de partido é natural. O pré-candidato e os vereadores, eles vão tentar se alojar onde eles tenham reais condições de se elegerem. O Bravin, no Ninho Tucano, ele vai esperar até o último minuto, pois o Rigon já deu essa notícia na semana passada, que o Altamir já está lá no Ninho Tucano também. Então você pensa bem, uma chapa com Altamir e Bravin, como que você vai atrair novos candidatos a vereador? É difícil bater eles no voto. Pô, tem os desgastes, são vereadores eleitos, mas são vereadores que têm o eleitorado meio definido. Bravin sempre acima de 2.500, 3.000 votos. Altamir passou dos 4.000 votos na última eleição. Então como que ficam esses novos pré-candidatos a vereadores com 2 figurões ali? Então, assim, é muita coisa ainda. A partir do dia 5 de março, quando abre essa janela partidária, muita coisa começa a se resolver. Tem a questão do Republicanos, que ainda não está 100% definida, que ainda também é um partido que vai fazer alguma diferença. Tem tempo de TV, tem fundo eleitoral.
E conversando na sexta, inclusive com o Wagner Musso, que é assessor do deputado Ricardo Barros, o Silvio é pré-candidato. Ele se colocou dessa maneira, falou, Daniel, o Silvio é pré-candidato. Inclusive ficaram bem contentes com a matéria que o Tupã colocou na última semana, falando que o PP faz 2 cadeiras e o Silvio é cavalo paraguaio. Então, assim, acredito que o Silvio não seja esse cavalo paraguaio, porque prefeito de 2 mandatos, é um cara que merece respeito, e o PP na conta de todos. Aí eu gostaria de saber do Tupã, quem falou, é de 3 para cima. Porque você pega os nomes, começa a fazer mais ou menos uma dedução, independente da candidatura do Silvio, é 3 cadeiras para cima. Se o Silvio realmente, que todo mundo se fala, confirmar sua candidatura, passa de 4 para cima. Então, assim, é muita coisa ainda para se definir. Muito se fala que se realmente o Silvio oficializar, ele tem que levar no primeiro turno, porque senão no segundo turno fica difícil a situação. E essas coisas ainda que faltam se definir, Paulo. E acredito que o Flávio Mantovani, esse sim pode ser o fiel da balança, tanto para um lado quanto para o outro, ou se realmente ele for o candidato.